vamos continuar a análise das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Nós já analisamos o inciso 1º, vamos agora ao inciso 2º do artigo 1015. Artigo 1015, que sustenta, que prevê o cabimento do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versar sobre mérito do processo. Qual é o tipo de decisão interlocutória que versa sobre o mérito do processo? Posso citar aqui para os senhores, por essência, o artigo 356, aquele, vou pegar no código que acho que vai ser mais rápido do que ficar digitando aqui, mas é o julgamento antecipado parcial do mérito. Do julgamento antecipado parcial do mérito. O parágrafo 5º desse artigo 356 vai até afirmar expressamente o cabimento do agravo de instrumento. Acaba havendo aqui uma redundância, né? Já seria cabível pelo 1015, inciso 2º, e também pelo 356, parágrafo 5º. Muito obrigado, viu, dona moça? E uma outra hipótese de um julgamento de mérito mediante decisão interlocutória é a que consta do 354 do CPC. O artigo 354 do CPC, ele prevê, né, numa denominação lá nada técnica, nessa parte do código, a terminologia, a denominação não é a mais precisa, mas ele chama lá, na seção da extinção do processo, que ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 485, o 485 não nos interessa aqui, né? Porque o 485 são as sentenças terminativas, vícios processuais insanáveis, quando não se analisa o mérito. Mas o 354 também faz menção ao 487, incisos 2º e 3º. O 487, inciso 2º, prescrição e decadência. O 487, inciso 3º, trata de homologação de autocomposição. Homologação de autocomposição. Então, nessas hipóteses, também haverá julgamento de mérito, porque consta do artigo 487, prescrição e decadência é direito material, homologação de autocomposição, as partes mesmo transigiram sobre o direito material, isso realmente é mérito, até porque consta do 487, que prevê lá que haverá resolução do mérito. Então, seja as hipóteses do 356, seja as hipóteses do 354, nós temos decisão interlocutória que julga, que provê, que analisa o mérito. E aí, vejam, aqui, eu sempre converso isso com os alunos na aula lá de Processo Civil 1, e foi ainda quando estávamos naquele velho ambiente, o velho normal, né, encontros presenciais e tal, que é uma novidade do Código de 2015, a adoção da teoria dos capítulos da sentença. Porque no Código de 73, as decisões interlocutórias somente podiam versar sobre questões incidentais, questões processuais e tutela provisória. Então não era possível ao juiz, por decisão interlocutória, era o entendimento que se prevalecia no Código anterior. Não era possível ao juiz, por decisão interlocutória, julgar por meio de tutela definitiva o mérito, uma parcela do mérito da demanda. Ao passo que no Código atual, 356, 354, isto é plenamente possível e admitido. Nas hipóteses do 356, se não for interposto o agravo de instrumento, que é o recurso cabível, trânsito em julgado, coisa julgada. Os parágrafos do 356 vão dizer que é cabível a execução, inclusive após o trânsito julgado. O parágrafo 3º, salvo engano, do 356, afirma expressamente tratar-se de execução definitiva para a satisfação do que consta na sentença. Então, veja, é decisão de mérito, precisamente. Ok? Recordem-se, também retomando aqui o que nós estudamos em um tópico que já se passou bastante tempo, mas no procedimento recursal, aquela técnica de ampliação do colegiado. O artigo 942, que prevê a técnica de ampliação do colegiado
quando do julgamento não unânime, ele, no seu parágrafo 3º, inciso 2º, afirma que esta técnica também se aplica ao agravo de instrumento em caso de reforma, trazendo aqui para os senhores, tá? No caso de reforma de decisão interlocutória que verse sobre julgamento parcial do mérito. Olha aí, ó. Artigo 942, no caput, faz menção à ampliação do colegiado em relação à sentença, a apelação que julga a sentença, né? Aí olha o parágrafo 3º. A técnica de julgamento prevista nesse artigo aplica-se igualmente ao julgamento não unânime proferido em inciso 2º, agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Então percebam que esta técnica da ampliação do colegiado não é em todo caso de agravo de instrumento. É no agravo de instrumento que versar sobre decisão interlocutória que analisa o mérito e quando o resultado do agravo de instrumento for a reforma da decisão. Então qualquer outro agravo de instrumento não cabe. Agravo de instrumento sob decisão de mérito que mantém a decisão não cabe. Tem que ser um julgamento não unânime de decisão interlocutória sobre o mérito no sentido de reformar a decisão. Veja como é que é muito preciso. Agora, não confunda. Isso que eu estou falando, que tem que ter reforma da decisão, julgamento não unânime, só para esse caso de mérito, é para ampliação do colegiado. Eu também chamo a atenção que o inciso 2º do 1015, o 1015 inciso 2º, que é o nosso objeto inicial de estudo aqui, ele prevê o cabimento do agravo de instrumento quando a decisão interlocutória versar sobre o mérito do processo. E versa sobre o mérito do processo a decisão interlocutória quando o mérito é julgado procedente ou improcedente. Na hipótese do inciso 2º, o legislador não foi preciso a ponto de especificar um resultado. O que eu mencionei ainda agora para os senhores foi para a aplicação da técnica da ampliação do colegiado. Ok? E aí, vejam, justamente essa questão a respeito da distinção entre decisão de interlocutória que analisa o mérito e sentença que, em geral, analisa o mérito, né? É discussão, eu já vou te atender, tá, Luana? Só concluir esse raciocínio aqui. No sistema anterior, como eu lhes disse, o mérito ele era julgado só por sentença. O mérito, a tutela definitiva, final, somente por sentença. E no Código atual houve uma ampliação para permitir que, por decisão interlocutória, o juiz já julgasse o mérito, de modo definitivo. É a hipótese do artigo 355 e do 356. Na verdade, por decisão interlocutória é do 356. O juiz profere uma decisão interlocutória sobre o mérito e julga procedente ou improcedente o pedido. E ele não coloca fim ao processo porque não julgou todos os pedidos. Imagina então que se vá a juízo formulando o pedido de dano material, dano moral e dano estético. O juiz já está convencido, já formou o seu convencimento quanto ao dano material. Quanto ao dano moral e dano estético, não, o processo vai prosseguir. Quando ele julga o dano material, é uma decisão interlocutória sobre o mérito. E aí, se ele julgar procedente ou improcedente, pouco importa. Vai caber agravo de instrumento. Mas se esse mesmo pedido de dano material fosse julgado na sentença, não seria cabível agravo de instrumento, seria cabível apelação. Então percebam que a depender do momento na qual o julgador analisa o mérito, se numa decisão interlocutória, no curso do procedimento, ou no momento final, mediante uma sentença, muda o recurso cabível. Quando o mérito é analisado por decisão interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Quando o mérito é analisado por uma sentença, o recurso cabível é a apelação. E o que nós temos aqui de curiosidade, né? de questão até técnica e dogmática para resolver? Nas duas decisões, nós temos julgamento de mérito. E como eu lhe disse, decisão interlocutória acaba agravo de instrumento, decisão final, sentença, acaba apelação. E há distinções importantes entre apelação de um lado
e agravo de instrumento do outro lado. Essas distinções nós já até discutimos aqui. A primeira dessas distinções é quanto ao efeito suspensivo. A apelação tem efeito suspensivo. Ope iudices. Não, ope legis, automaticamente pela lei que está no artigo 1012. Ao passo que o agravo de instrumento não tem o efeito suspensivo ope legis. Vigora a regra do artigo 995. Então, quando cabível agravo de instrumento, a decisão interlocutória que versou sobre o mérito produz efeitos imediatamente. É até por isso que o artigo 356 prevê a possibilidade de execução em autos apartados, em um dos parágrafos lá. E uma outra distinção importante se dá quanto à sustentação oral, que também na apelação é presente e no agravo de instrumento é ausente. A única hipótese de sustentação oral em agravo de instrumento nós vimos, está no inciso 1º do 1015. É o agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que impugna... Não, agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Aí, nesse caso, cabe agravo de instrumento. Nas outras hipóteses, como nessa do inciso 2º, mérito do processo, não cabe sustentação oral. Então, se o julgador julgar o mérito na decisão interlocutória, vai ser cabível agravo de instrumento e, de um lado, vai ser melhor para a parte, porque não tem efeito suspensivo, de outro lado, não vai ter sustentação oral. Então, são duas distinções muito importantes que há na prática entre o agravo de instrumento e a apelação. Tá? Deixa eu ver como é que eu posso ajudar a nossa